Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Promotor de Justiça, Dr. Roberto Farinazzo, vamos falar sobre 4 júris desta semana. Na terça-feira, o réu Sebastião, condenado a 18 anos. Houve, assim, uma certeza das provas. Com certeza. O Ministério Público tem essa autonomia, independência funcional, no sentido de que, se o conjunto de provas que foi produzido na investigação e no processo, se ele eventualmente se mostrar fraco, o próprio Ministério Público pede absolvição. Então, se o Ministério Público pede a condenação, é porque nós estamos convictos e assim também entenderam os jurados e condenaram o réu. Na quarta-feira, tivemos a condenação para o réu Fábio, 11 anos e meio de prisão. Explique os detalhes que o senhor levou a essa convicção para o tribunal do júri. Sim, são 2 casos, inclusive, que têm uma certa semelhança entre si e que nos faz refletir, pelo menos esse é o dever que não só o Ministério Público, mas toda a sociedade tem que refletir como que a vida humana vem sendo desvalorizada, né? Esse excesso de homicídios que vem sendo praticado em todo o Brasil, em todo o estado de Mato Grosso, aqui em Água Boa. Motivos fúteis. Motivos completamente fúteis, tanto o júri, esse assassinato, cujo júri foi na terça-feira, e também o que foi na quarta-feira, foi por ciúmes. Na terça-feira foi porque o réu não gostou, em uma festa, da forma como a vítima havia dançado com a sua irmã, e no dia seguinte, no júri da quarta-feira, foi porque o réu também não aceitou o namorado que a irmã tinha arrumado e resolveu matá-lo, desferindo 9 facadas. Então, basta qualquer motivo para que as pessoas, hoje em dia, matem uma outra, isso é muito lamentável. A grande vantagem é que, pelo menos, Água Boa tem os seus jurados, pessoas que estão sendo muito conscientes e estabelecem um padrão civilizatório mais rígido, no sentido de não aceitar esse tipo de comportamento, e quem vem praticando isso em Água Boa vem sendo condenado e recebendo pena proporcional à gravidade do erro praticado. Doutor Roberto, na quinta-feira, o réu Flávio foi condenado a 13 anos e meio, dentro dessa mesma convicção. Exatamente. Esse foi o crime mais grave, eu diria, e mais complexo, porque, em relação ao júri que ocorreu na quinta-feira, na data de ontem, é um caso envolvendo organizações criminosas, que é algo que vem aumentando muito, infelizmente, em todo o Brasil, em todo o estado de Mato Grosso, e especificamente aqui em Água Boa também. Água Boa, que compreende também as cidades, né, de Nova Nazaré e Cocalinho. As facções estão aumentando e a gente sempre pede o apoio da sociedade, porque os crimes que são praticados por organizações criminosas normalmente não têm muitas provas, porque eles são organizados, o próprio nome já diz, né, crime organizado. Então, eles matam normalmente sem a presença de muitas testemunhas. Quando tem algumas testemunhas, ninguém tem coragem de depor. Essas pessoas, por vezes, passam informações à polícia ou ao Ministério Público, mas não têm coragem de depor formalmente, não vêm assinar, e aí os jurados eles têm que confiar na palavra da polícia, do Ministério Público, porque a gente tem informação, mas a gente prefere garantir o anonimato dessas testemunhas, porque senão passam elas a serem as próximas vítimas. O réu, no caso de ontem, é uma pessoa que comprovadamente ele vinha ou matando usuários de drogas que não pagavam as dívidas. Um caso que me chamou muita atenção, uma usuária de drogas que não pagou, ele amputa o dedo das pessoas, então com uma tesoura ele corta o dedo. Isso foi em um caso anterior, e no caso relacionado especificamente ao júri de ontem, ele amputou a orelha, então é um modus operandi dele, ele corta partes ali do corpo da pessoa para servir de exemplo, para mostrar que ele é impiedoso e para não ter usuários inadimplentes. Isso mostra, ao mesmo tempo, uma futilidade, uma torpeza e esse fortalecimento das facções criminosas, mas eu sempre deixo esse recado aqui para o próprio Comando Vermelho, para o crime organizado, que nós temos aqui na nossa cidade policiais corajosos, membros do Ministério Público corajosos, capacitados para esse enfrentamento. Então, embora haja esse fortalecimento, essa expansão do crime organizado, aqui em Água Boa, o que eu posso garantir é que eles vão ter bastante trabalho, porque
a maioria desses crimes estão sendo desvendados. Nós estamos, com o apoio da sociedade, conseguindo grandes condenações, né? Só essa semana foram praticamente 60 anos de reclusão para esses criminosos. Então, esse é o recado que eu dou para o crime organizado, que nós vamos continuar combatendo com todo o rigor da lei, né? Dentro do que a gente pode fazer, né? Mas estamos tentando punir e, consequentemente, prevenir ao máximo o crescimento dessas organizações. Nesta sexta-feira, o réu Anderson, ele foi condenado a 15 anos. Por que esta pena um pouco maior? O Anderson foi um caso que se iniciou como uma suspeita de latrocínio, porque nesse contexto em que ele, a pauladas, bateu na cabeça até quebrar o crânio da vítima, uma situação de extrema crueldade também, e há relatos de que ele teria subtraído um dinheiro da vítima e ainda subtraiu o próprio veículo também. Então, a nossa primeira suspeita foi de um latrocínio. A diferença básica do latrocínio para o homicídio é que o latrocínio, embora também tenha uma morte, a finalidade principal é roubar, é ter lucro patrimonial. Mas essa motivação econômica não ficou tão bem comprovada durante o processo. Houve uma desclassificação por parte do Poder Judiciário do latrocínio para o homicídio, mas ainda assim ele foi condenado pelo homicídio. Os jurados muito bem reconheceram as qualificadoras, e em relação ao veículo que ele levou, ele foi condenado também pelo crime de furto. Portanto, ele recebeu essa pena de 15 anos, mas eu ressalto que essa pena deveria ser muito maior, porque ele praticou o crime com auxílio de adolescentes. Então, existe o crime de corrupção de menores, ele ocultou o cadáver, existe esse crime também. Então, a corrupção de menores, a ocultação de cadáver, ele tinha uma arma de fogo de forma ilegal, é mais um crime autônomo, e ele não foi punido por nenhum desses crimes, porque, infelizmente, a justiça foi muito lenta, muito morosa e ineficiente, e permitiu que ocorresse a prescrição. Então, todos esses crimes cujas penas são menores prescreveram e ele saiu impune, tendo sido condenado apenas pelos crimes cujas penas são maiores. Mas, mesmo assim, eu lamento, são 15 anos, mas deveria ser muito mais, até porque a gente sabe que são 15 anos, mas ele não cumpre nem metade disso no Brasil. Doutor Roberto, muitas vezes a sociedade clama por justiça, e quando o tribunal do júri se reúne, esta é a ferramenta ideal para condenar em havendo provas suficientes. Com certeza. O que a gente percebe é que, embora o tribunal do júri seja composto por pessoas do povo, que normalmente são pessoas leigas, isto é, pessoas que não têm nenhuma formação jurídica, o povo comete muito menos erro do que o próprio Poder Judiciário, que tem um conhecimento muito mais técnico, mas que, por certos obstáculos e brechas da própria lei, por questões que são meramente técnicas, acabam gerando impunidade em cima de impunidade. Esse mesmo obstáculo, ele não existe no tribunal do júri, e o povo julga não propriamente com o conhecimento da lei, mas com o seu senso e sentimento de justiça, seguindo o clamor público, o clamor social, porque a gente realmente está muito cansado com tanta impunidade que vem acontecendo no nosso país, dos homicídios que ocorrem no Brasil, que são aproximadamente 50 mil homicídios por ano, mais de 130 homicídios por dia, menos de 5% são punidos. Então, é muita impunidade, e o tribunal do júri vem acertando, pelo menos aqui em Água Boa. Eu me orgulho muito da população de Água Boa, da sociedade aguaboense, que está muito bem representada pelos jurados, que vem reconhecendo todos os pedidos, isso ao longo de todo o ano, todos os pedidos do Ministério Público. Então, vem exercendo o seu dever cívico de proteger a própria sociedade e melhor valorizar o direito à vida. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.